E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Essa aula é para a gente falar de níveis de organização dentro da biologia. Poxa, se biologia é tudo aquilo que estuda a vida e que um ser vivo é todo aquele que é formado por célula, que tem metabolismo próprio, que se alimenta, que se produz... Enfim, é uma biodiversidade enorme para ser estudada, né? Então, na biologia, a gente tem os níveis de hierarquia. Então, eu já falei para você que todo ser vivo é formado de uma pequena unidade chamada de célula e que célula é a menor unidade funcional que forma todos os seres vivos. Mas, gente, tem coisa menor do que célula? Tem. Vamos verificar na imagem aqui do lado. Olha só, eu tenho partículas atômicas que se agrupam ali formando o átomo. Esses átomos se agrupam formando esses elementos químicos. Os elementos químicos se agrupam formando substâncias orgânicas e inorgânicas. Inclusive, a gente vai aprofundar esse conhecimento mais para frente. Essas substâncias orgânicas e inorgânicas juntas, elas formam estruturas que nós chamamos de organelas. Organelas são pequenas estruturas dentro da célula que desempenham funções variadas. Quando tem um conjunto de organelas, aí sim eu tenho esse complexo celular. Lembrando aqui, que toda célula ela tem que ter membrana plasmática, citoplasma, material genético e uma organela aí que todo mundo tem, são os ribossomos. Então eu chego na menor unidade funcional. Beleza. Quando essa célula se agrupa com outras células, ela forma uma estrutura funcional chamada de tecido. Tem os tecidos animais, tem os tecidos vegetais. Professora, é todo ser vivo que forma tecido? Não, Vejamos pela bactéria. A bactéria é unicelular, então a célula dela já é o organismo dela. A gente tem estruturas que são agrupados celulares e que não formam tecidos, como é o caso dos fungos. Mas enfim, vamos pensar num ser bem complexo como nós e como as plantas. Um agrupado de células que desempenham funções em conjunto vai formar os tecidos. Esses tecidos, quando eles se agrupam, eles formam órgãos. Esses órgãos, quando eles se unem, eles formam sistemas. E esses sistemas, quando eles se unem, eles formam um organismo. Então, como você pode perceber aqui na imagem ao lado, a gente já tem um nível de hierarquia que vai do menor para o maior. Eu tenho o quê? Átomos que formaram elementos químicos, que formaram moléculas, que formaram estruturas pequenas como as organelas, que formaram a célula. Essa célula formou tecido, que formou órgãos, que formou sistema, que formou o organismo. O organismo é um indivíduo, gente. Quando nós temos organismos que são da mesma espécie, um conjunto de organismos da mesma espécie, eu tenho aí o que eu chamo de população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local, Falando em habitam, a gente vai ouvir falar muito a palavrinha habitat e nicho ecológico. O que seria um habitat? Eu costumo dizer que habitat é o endereço, enquanto nicho ecológico é a profissão. O habitat, gente, é aonde aquela espécie de ser vivo habita, onde ela mora. Enquanto que nicho ecológico, guarda isso, é o que ela come e quando ela come. Ou seja, são os seus hábitos alimentares junto com o período, se ele é um animal noturno, se é um animal diurno, enfim, quais são os hábitos dele, qual é a função dele dentro daquele ambiente em que ele vive. Sempre que a gente estiver falando só em ser vivo, eu vou considerar fatores bióticos. Fatores bióticos é quando eu olho para algo e eu vou analisar só aquilo que tem vida. Então, ou eu vou analisar bactéria, ou protozoário, ou fungo, ou planta, ou um animal. Agora, quando eu considero fatores abióticos, eu vou então falar daquilo que não tem vida, mas que é fundamental no meio ambiente e que proporciona vida aos seres vivos, como é o caso da água, do solo, da temperatura, do ar, da luminosidade, ou seja, tudo que não tem vida, mas também que sem esses fatores a gente nem consegue ter vida. Então, olha só. Células formaram tecido, esses tecidos formaram órgãos, que formaram sistemas, que formaram um organismo. O organismo é um indivíduo. Se eu tenho vários indivíduos da mesma espécie, num determinado local, eu tenho uma população. Agora, se eu tenho vários indivíduos de espécies diferentes num determinado local, eu tenho o que eu chamo de comunidade. Comunidade, biota, biocenose, tudo isso significa o quê? Que eu estou apenas observando a parte viva de determinado local. A comunidade, professora, pode ser um conjunto de populações diferentes? Sim, porque eu estou levando em consideração um conjunto de indivíduos de espécie diferente. Lembrando que espécies são indivíduos semelhantes que, quando se cruzam, geram descendentes férteis. Olha só, gente, a diferença sutil de comunidade para ecossistema. Observe essa foto.
Agora, olha essa foto. O que a gente observa de diferente? No ecossistema, eu tenho ali os fatores abióticos. Então, é uma associação mesmo, uma interação que há entre os seres vivos que habitam aquele local com os fatores que ali estão envolvidos, água, luminosidade, ar, temperatura. Então, é a comunidade em interação com os fatores que são abióticos. Tá, professor, e se eu juntar todos os ecossistemas do mundo? Aí eu tenho a biosfera e completou os nossos níveis de organização, né, de hierarquia na biologia, que a gente foi de átomo até a biosfera. Conseguiu compreender? Eu acho que para compreender esse assunto é bom a gente ainda fazer alguns exercícios sobre, lembrando que tudo começa lá na unidade atômica, né? Então, eu tenho átomos que formam elementos químicos que se juntam formando moléculas, essas moléculas são substâncias orgânicas e inorgânicas que juntas formam organelas que formam a célula, que forma tecido, órgão, sistema, organismo. Aqueles que são mais complexos, né? Porque se a gente estiver observando uma bactéria, ela já é o organismo. Conjunto de organismos da mesma espécie, população. Conjunto de organismos de espécies diferentes, comunidade. Aí eu pego a comunidade, eu interajo com os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema. Juntando todos os ecossistemas, eu tenho uma biosfera. E o nosso corpo humano? Dentro desse nível hierárquico, ele é o quê? Depende do contexto, né? Se eu estiver observando ele apenas como um indivíduo dentro de um todo, eu vou entender que ele é um organismo. Mas se eu observar todos os seres vivos que habitam o meu organismo e a interação que eles estão gerando com o meio, eu posso considerar que o meu corpo é um ecossistema. Ah, professora, tu tá ficando louca, né? Não, no meu micro-organismo habita uma microbiota, uma série de micro-organismos que inclusive me ajudam aí no processo digestivo, né? São precursores aí de substâncias importantes para o meu organismo. Então eu tenho vários micro-organismos que habitam em mim e eles são de espécies diferentes. Então eles são uma comunidade, sim, e eles estão interagindo com os fatores abióticos. Então eu posso considerar que o meu corpo é um ecossistema? Tudo depende do contexto. Além dos níveis hierárquicos, lembra o que a gente pontuou aqui como palavras-chave na biologia? Conceito de espécie, conceito de habitat e conceito de nicho ecológico. Vamos fazer exercício para ver se você aprendeu essas dicas de biologia. Beijo no coração e até a nossa próxima aula!